Criei, minha Deus, coração puro e renova em mim espírito reto. Salmo 51, 10. Criei, minha Deus, coração puro e renova em mim espírito reto. Salmo 51, 10. Perfeito sacerdote que nos defende perante o Pai, em templo feito por suas mãos, no lugar santíssimo. Ele está intercedendo, investigando, purificando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário,
Bom dia a todos. Que bom que você acordou para estarmos mais uma vez aqui, para nós estudarmos da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa avançar. Andar no santuário é avançar, é sairmos ali do pátio, entrarmos no lugar santo e depois no Santíssimo. Que Jesus hoje te ajude a avançar e que a mensagem de hoje possa falar profundamente no seu coração. Bom dia, Roberto. Bom dia, minha irmã. Bom, como que estão? Bom dia. Então, agora nós vamos dar início, né, com duas orações. Nós vamos, então, agora nos ajoelhar, aqueles que puderem, né, e nós vamos falar com o nosso Deus. Roberto, então eu faço a primeira oração e você vai fazer a segunda, ok? Maravilha. Então, oremos. Grandioso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos acordou essa manhã. E aqui estamos diante do teu trono de graça, para oferecer, Senhor, a nossa adoração, para que nós possamos, Senhor, hoje ter a nossa mente renovada, para que nós possamos, Senhor Jesus, aprendermos como avançarmos rumo a Canaã celestial. Esse é o desejo de cada irmão aqui presente. Por isso, ó Deus, fale conosco através do teu mensageiro. Pai querido, Pai amado, acorde aquelas pessoas que ainda não despertaram. Traga-as para ouvir a tua voz. Pai querido, abençoe as pessoas que vão ouvir mais tarde pelo YouTube, que elas também possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito. Ó Pai querido, envia agora o teu Santo Espírito em porção dobrada, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta manhã. Desde já, nós te pedimos uma bênção toda especial sobre o teu profeta, o teu servo, que tu escolheste essa manhã para nos ensinar, para nos conduzir ao caminho da eternidade. Seja com cada um de nós aqui, também nos dê um feliz dia da preparação. É o que nós te pedimos desde agora, em nome de Jesus. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos te agradecer pelo dom da vida. Amém. Mais uma vez, que nós possamos fazer bom uso desse dom. Que o Senhor nos ajude a entender a mensagem de hoje. Vamos abrir a tua palavra, que o Senhor possa ser nosso professor por excelência. Que o seu Santo Espírito possa estar tanto em minha boca quanto nos ouvidos de cada um também, para que possamos dizer só o assim do Senhor. Fique conosco, nos proteja e nos guarde. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Roberto, Bom, aqui a gente diz, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. amém. Obrigado, pessoal. A voz está baixa. Vamos ver aqui o que nós... Vocês estão conseguindo ouvir? Eu vou falar melhor aqui. É porque eu fico... Quando eu ajoelho, eu dou uma afastada. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de nós adentrarmos aqui no tema, só relembrando mais uma vez, nós temos, primeiro, aqui as nossas dicas importantes, tá? Se alguém ainda não resolveu os problemas aí de mágoa, brigas, resolvam. Escrever numa folha os defeitos de caráter, tá bom? A gente está sempre relembrando e, com fé em Deus, ticando esses defeitos. Acordar às 4h45. Essa oração individual, irmãos, tem um propósito de que a gente precisa pensar mais no próximo. Então, a oração individual é para que a gente possa orar pelo conjunto do que nós estamos aqui fazendo, porque não sou só eu. Tem todos nós aqui, tem uma equipe que tem que trabalhar unida, tem que trabalhar beirando a perfeição, tá? Então, tem aqui, tem as pessoas que estão assistindo, então a gente precisa orar entre nós mesmos
A gente precisa orar individualmente, pensando no próximo, para tirar um pouco do egoísmo, que a gente geralmente ora muito por nós mesmos. Então, essa oração individual é para esse propósito. A gente está pensando mais no próximo, tá? Mesmo que você não conheça, ore pelas pessoas dessa sala, ore por esse projeto, porque o foco aqui é que a gente tenha uma experiência que talvez marque a vida de vocês para sempre, tá? Depois entrar na sala no horário dos 4h55 e, óbvio, temos que deixar o Espírito Santo trabalhar. E o nosso texto-chave é Gálatas 2:20. Nós temos que ser crucificados. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Precisamos ter esse texto e eu espero que vocês gravem esse texto, porque é um dos textos mais lindos da Bíblia, tá bom? E nós vamos falar bastante sobre ele no nosso decorrer. Um outro ponto, que eu já vou falar logo isso, porque muitas pessoas acabam saindo depois da mensagem, é que amanhã nós vamos ter um jejum, tá? Então, nós temos 3 sábados e nós, nesse período, e nós vamos ter jejum em todos, tá? Como pode ser que pessoas não tenham o hábito de jejuar, então esse vai ser mais leve e a gente vai intensificando conforme os sábados forem passando, ok? Então, nesse sábado, o propósito vai ser 2. Primeiro, esse primeiro jejum vai ser, vai poder frutas e água, ok? Então, como eu não sei como, mas você faça da maneira que você desejar. Eu vou fazer um aqui, mas não precisa ser regra. Se você consegue, se você já está adaptado a jejuns, tranquilo. Por quê? O jejum, lá em Mateus, os discípulos tentaram expulsar demônios e não conseguiram. E aí Jesus diz para ele que esse tipo de demônio é só com jejum e oração. E nós estamos tentando expelir pecado. E o pecado só é colocado, nós temos que aceitar cometer o ato, mas o inimigo vem para nos fazer cair. Então, para expulsar esses pecados, para expulsar essas coisas que nós temos, nós precisamos de jejum e oração. Então, é por esse motivo que nós precisamos jejuar. Nós precisamos criar mais esse hábito. Depois eu vou contar algumas experiências que aconteceram com o jejum, que graças a Deus eu tenho boas experiências com o jejum. E esse primeiro jejum, agora vamos para o propósito, ok? O propósito desse jejum vai ser as pessoas que nós queríamos que estivessem aqui ou que estivessem na igreja, não estão afastados. Então, membros, amigos, familiares, vocês vão orar por essas pessoas. Só que eu sei, por experiência própria, pois a minha família, boa parte é ex-adventista, e da minha esposa, 90% é ex-adventista. Então, eu sei que vocês vão ter muitas pessoas. E aí, a ideia é que vocês orem por elas no geral, mas escolha 5 pessoas que vocês pensarem na hora. Deus vai mostrar para vocês. Na hora que vocês forem fazer esse jejum, vocês vão pensar no início dele 5 pessoas que vocês mais queriam aqui. E vocês vão falar durante o dia, durante as orações, vocês vão orar geral por várias pessoas que nós temos e vão pontuar essas 5. E durante cada oração, então, no mínimo, nós vamos ter que fazer 5 orações por dia, tá? No sábado. E depois de cada uma dessas orações, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, dizendo que está orando por ela e mandar um convite da sala. E vamos deixar o Espírito Santo trabalhar, ok? A nossa parte é fazer o jejum e orar. A parte de Deus é fazer com que essas pessoas aceitem o convite, beleza? Então, vamos para a mensagem agora. Então, jejum amanhã. Horário do jejum de ponta a ponta. A partir do momento que nós estivermos aqui na sala, até o horário do pôr do sol. Tá bom? Para quem quiser, claro, tá? Não estou obrigando ninguém, beleza? Mas na parte do jejum, quem for fazer, vamos seguir aí dessa forma e vamos deixar o Senhor trabalhar com as nossas vidas. Vamos ter outros jejuns com outros propósitos, tá bom? Esse é o propósito do nosso primeiro jejum. Que Deus abençoe vocês e que nós consigamos cumprir essa parte. Bom, já falamos sobre aqui. Resumindo, ontem nós vimos que o Velho Testamento é de suma importância para a nossa vida. Vimos que, na verdade, nós vimos e vamos ver 2 hoje, das 3 funções de Jesus.
E todas elas estão no Velho Testamento e só são afirmadas no Novo. Então, nós vimos ontem que Jesus é o nosso único sacrifício. E vimos isso através da rocha lá no Êxodo. E depois confirmamos isso com 1 Coríntios 10, onde diz claramente sobre o momento e diz que Jesus é a rocha. Então, a rocha é Cristo e Cristo é o nosso único sacrifício. Ok? Então, nós vimos isso passando pela Bíblia lá no Velho Testamento, em Êxodo. Depois nós afirmamos isso em Coríntios. E depois nós vimos o propósito da vara, vimos também o propósito da água, que é o Espírito Santo que jorra de Jesus. Tudo isso nós vimos ontem e chegamos à conclusão que Cristo não precisaria morrer mais uma vez. E foi por isso que o pecado de Moisés foi tão grave. Beleza? Agora nós vamos para o nosso segundo passo. O nosso segundo passo, eu vou fazer um resumo, porque não temos tempo de ler tudo, e depois nós vamos ler alguns trechos. Nós vamos iniciar lá em Gênesis 28. Um pouco antes de Gênesis 28, irmãos, tem uma coisa muito importante. Deixa eu ver se eu tem uma coisa muito importante lá em Gênesis 28. Acontece a história de Esaú e Jacó. E aí nós sabemos muito bem de toda a história que aconteceu entre os dois. E nós sabemos que Jacó cometeu graves erros. Jacó merecia receber o que estava querendo? Não merecia, porque ele cometeu erros que foram gravíssimos. Enganou o pai, enganou o irmão, fez uma lambança total, correto? Então nós sabemos que Jacó não merecia. Olha, nós vamos ver aí que tem alguma similaridade com o que vimos ontem. O povo de Israel também não merecia, como Jacó também não merecia. Mas Deus é um Deus misericordioso, assim como foi com Jacó, assim como foi com Israel, assim como é conosco. E aí Jacó foi adiante nisso. Só que Jacó sofreu algumas consequências. Inclusive, nunca mais pôde ver a mãe e o pai. E outras várias consequências terríveis. Foi enganado. E nesse percurso, tá, que ele fez, depois de enganar, ele teve que sair fugido, senão o irmão ia matar ele. Ele foi correndo embora. E nesse percurso ele estava totalmente, o espírito de profecia diz que ele estava totalmente destruído e que ele achava que o pecado dele era impossível de ser perdoado. Tá dessa forma no Patriarcas e Profetas. E aí vocês vão vendo essa cena e ele chega num local. E quando ele chega no local, ele vai dormir. Só que não é um sono tranquilo, é um sono intranquilo, da mesma forma que Jonas teve dentro do peixe. E aí ele tem um sono triste, um sono que ele queria mais que acabasse tudo, porque ele tinha feito algo terrível. Só que Deus é um Deus de misericórdia. E nesse sonho, Deus dá uma dádiva para Jacó. E olha a dádiva que Deus mostrou para Jacó. Verso 12 do capítulo 28 de Gênesis. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós sabemos muito bem quem é a escada, porque essa escada também é Cristo. E acho interessante que quantas partes importantes há numa escada. Muitas pessoas podem dizer 3, né? A base, o topo e o meio. Só que, de fato, irmãos, o de fato mesmo, a importância é o topo e a base. É da onde a gente vai sair para onde a gente vai chegar. E vice-versa. E vocês sabiam que tanto o topo quanto a base é Cristo? E é muito interessante isso. João 1,51 diz, e lhe disse, na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção do homem. E eu acho incrível ver que, nós vimos lá no Antigo, vemos agora uma confirmação no Novo,
mas nós temos alguns outros textos muito importantes. E antes de eu adentrar nesse texto, Jesus, né, ele é o topo porque ele é Deus. E isso nós vemos em João, o próprio João 1, quando inicia, diz que o verbo era Deus, ok? E nós temos Jesus na base porque Jesus é homem. E isso está em 1 Timóteo, quando diz que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, o homem. O homem, porque o homem faz toda a diferença no texto, porque Jesus, o homem, conhece o que eu e você passamos. Então é muito importante entender que Jesus Cristo, um homem glorificado, está no céu para fazer expiação por mim e por você, ok? Mais um textinho aqui que é muito importante, porque eu e você conseguimos subir ao céu por nós mesmos? De jeito algum. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Só conseguimos chegar lá por Jesus. E o que eu gostaria aqui de frisar nesses poucos textos que nós lemos aqui? A segunda função de Cristo. A primeira, único sacrifício. E eu já falei para vocês ontem que o sacrifício era realizado no pátio. Agora nós temos uma segunda função de Cristo. Essa segunda função de Cristo é o sacerdócio. Só que é um sacerdócio de intercessão feita no santo. É importante isso, nós vamos delongar isso durante todo o nosso período. Nós vamos ter temas aqui só sobre as festas. Inclusive vai ter que ser 2 dias, tão grande que vai ser. E depois nós vamos falar mais sobre isso no Apocalipse. Mas o ponto aqui é que a nossa segunda função, a função de Cristo, é intercessor. E isso fica bem claro no próprio 2 Timóteo, onde diz que nós temos intercessor. Mas nós temos um outro ponto, lá em Números 21. Tá? Então, Jesus é a escada e ele é quem faz essa ponte entre nós e Deus. Então, hoje nós podemos chegar a Deus através dessa escada que é Jesus. Tá bem? Então, primeiro, único sacrifício. Segundo, um intercessor. Quem faz essa intermediação entre Deus e o homem. Agora, qual seria a terceira função? Nós temos uma coisinha no título. A rocha e a serpente. Vamos entender quem seria e por que essa serpente está aí? Números 21, a partir do verso 1, diz o seguinte: E quando o rei Arade, o cananeu, que habita no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns dele como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. Continuando, e o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente e as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma. E eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. Olha aqui mais uma vez. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos trouxeste do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão e nem água, e este pão leve traz repugnância a nós. Irmãos, prestem muita atenção. Nós já ouvimos isso ontem. O povo novamente vai murmurar contra Deus, e o pior ainda é que eles vão agravar isso, porque tinha pão e água, sim ou não? Óbvio que tinha pão e água, caía maná do céu. A água era bater na rocha, era falar com rocha, e a água fluía, irmãos. Ou seja, eles murmuraram e mentiram, porque isso era uma mentira. Se tinha pão do céu, como eles falam que não tinha pão? Como eles falam que não tinha água, se Deus fazia a água aparecer de qualquer lugar? E aí foi novamente a parte da murmuração. Aí vem o resto do texto. E o Senhor enviou serpentes ardentes no povo, que morderam o povo. E grande parte do povo de Israel morreu. Então,
Lembra que eu falei para vocês? Deus é um Deus misericordioso. Bateu na rocha, a água saiu, o povo murmurando. Mandou falar para a rocha, Moisés acabou batendo, mas do mesmo modo a água saiu, o povo murmurando. Agora o povo murmura de novo. E a paciência de Deus? Então, manda serpentes ardentes entre eles. E nesse momento, então, essas serpentes vêm e matam uma grande parte do povo de Israel. E só não foi total, porque a misericórdia de Deus está acima de tudo. E ele mostra sua misericórdia novamente. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Olha por que a misericórdia vem. Porque o povo se percebeu o erro e foi, reconhecendo o erro, foi pedir perdão. E aí Deus mostrou a sua misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, foi de tirar a serpente? Não. Olha o que Deus fala. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e coloca sobre o haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. Capítulo 21, verso 9. E Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. E acontecia que se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. E aqui, esse texto já me arrepia. Mas eu quero voltar um pouquinho com vocês. Deus não tirou a serpente. Deus fez uma nova serpente para que a pessoa vivesse. Agora vamos lá, porque temos alguns detalhes aqui que não podemos deixar passar. Primeiro, serpente na Bíblia é o quê? Serpente na Bíblia é relação a Satanás. A antiga serpente, toda vez que tem alguma coisa de serpente, tem uma relação com Satanás. Aí fica uma coisa meio assim. O que seria então essa serpente? Essa serpente, irmãos, que era ardente, era pecado. Era, sabe, as tentações de Satanás. É aquilo que Satanás faz para que eu e você possamos cair. E essas tentações vinham e mataram um monte de pessoas que infelizmente caíam e não pediam perdão. Vocês viram bem claramente aqui que Deus mandou a sua misericórdia quando alguns do povo reconheceram a sua falta. Mas muitas pessoas morreram porque não reconheceram a sua falta. E aí, quando eles reconheceram, Deus então não tira a serpente, porque Deus pode tirar as tentações, ele não tira as tentações. Ele nos ajuda a vencer. Isso é muito importante, porque Deus podia tirar as serpentes. Ele podia falar, acabou a serpente. E as serpentes eles sumiriam no mesmo momento. Mas não, as tentações, Deus não tira as tentações. Aí, o que acontece? O povo vai, Moisés então faz a serpente que Deus mandou. E aí o pessoal que olhasse a serpente viveria. Só que essa serpente era uma serpente de bronze. E já já a gente vai entender quem é essa serpente. E aí a coisa vai ficar muito mais séria, porque serpente é Satanás. Como que tem alguma relação com Cristo? Já vamos chegar nesse ponto. Então, aqui era uma prova, irmão, de fé. Nós sabemos muito bem que o mandamento diz: não farás imagem de escultura. E eles já tinham isso na cabeça deles. Só que não para por aí. Muitas pessoas, inclusive, pegam esse texto para dizer que qualquer imagem já é errado. Por exemplo, nós estamos chegando próximo ao Natal. E tem muitas pessoas que, nossa, o Natal é uma coisa de outro planeta. Não pode ter Natal, não existe isso, não existe aquilo. Se colocar um pinheiro na igreja já é tipo de loucura. Todo mundo já fica oriçado. Por quê? Eles pegam o texto, mas eles não complementam. Porque o texto está dizendo: não terás imagens, então farás imagem de escultura para a adoração, porque senão o santuário não deveria ter existido, porque o santuário era uma baita imagem. E nós temos várias outras imagens que aconteceu. O próprio templo de Salomão foi colocado 2 leões no templo de Salomão, e não era a imagem de escultura. No caso, a imagem de escultura dos 10 mandamentos.
Porque Deus, em nenhum momento você vê na Bíblia Deus falando para Salomão tirar aquilo dali. Ou seja, quando Deus não manda nada, é porque não é. E aí aconteceu isso e o povo ficou, vixe, essa serpente aí tá honrado. Deus mandou nós não fazer, só que agora Deus está mandando nós adorar. E agora? O que eu vou seguir? Estão entendendo? E aí muitos morreram porque não olharam para a serpente. Mas por que essa serpente era tão importante? Vamos lá para João 3, 14 a 16. Aqui é uma conversa entre Nicodemos e Jesus. E Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando. Então Jesus vai e fala na linguagem do Velho Testamento. Olha que importante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, irmãos, como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Ou seja, Jesus era serpente de bronze. E aí nós temos um problema grande, porque serpente é Satanás. Como que Jesus pode ser serpente? E aí vem aquele texto que nós já lemos. 2 Coríntios 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, obviamente, não se fez Satanás, mas ele se fez pecado, que é justamente Satanás quer que eu e você cometamos, para nos afastar de Deus, porque Isaías 59, 2 diz que o pecado faz separação entre mim e Deus. E é justamente isso que Satanás quer. Ele não quer mais nada. Se ele conseguir separar eu e você de Deus, ele está muito feliz. Então, quando a serpente é de bronze, nós vamos falar sobre isso depois de amanhã. No domingo, nós vamos começar a falar sobre o santuário. De fato, nós vamos mostrar o santuário para vocês e começar a falar mais sobre ele. Nós vamos ver que o bronze significa maldição. Então, Jesus se fez maldição para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então, irmãos, a serpente de bronze é muito importante. Só que o ponto da serpente de bronze eu ainda não cheguei. Porque tem uma coisa fantástica nessa serpente de bronze, que eu espero que vocês fiquem muito felizes com o meu. Porque essa serpente de bronze tem um poder gigantesco. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Estão entendendo por que Jesus é a serpente de bronze? Porque ele se fez maldição para mim e para vocês estarmos aqui hoje. Antes de nós vermos, e agora eu vou precisar que vocês tenham a Bíblia em mãos, porque como a gente tem um pouco de tempo, nós vamos dar uma leitura nisso aí. A terceira função de Cristo. Olha, prestem muita atenção nisso, porque ficou bem claro aqui no nosso jogo de textos. Vou voltar um pouquinho. Primeiro, Jesus é nosso único sacrifício. Depois, Jesus é nosso intercessor. Pátio e santo. Hoje, Jesus está no Santíssimo, nos dando o poder para vencer. Como isso é possível? Vamos lá. A pessoa tinha que olhar para a serpente para viver. Lembrando que as serpentes são as tentações, são os pecados que nós fazemos, correto? Então, essas são as tentações. Nós tínhamos que olhar para Cristo para vencer as tentações. Olha que interessante. Então, o povo de Israel olhava para a serpente, que era Jesus, e vencia os pecados. Ou seja, a função de Cristo hoje é ser a força, o poder para que eu e você possamos vencer os pecados. Essas são as três funções de Cristo: único sacrifício, intercessor e o poder para que eu e você possamos vencer. Olha que interessante, irmão.
E quando eu falo isso, eu me arrepio todo. E agora eu vou mostrar 2 textos para vocês, que nós vamos ver claramente a vitória sobre o pecado aí. Vamos começar lá em Mateus 14. E depois nós vamos ver um em Marcos, tá? Marcos 4. Nós vamos começar com Mateus 14. Vamos ler o texto para nós decorrermos disso. E vamos entender o que de fato nós falamos aqui até agora. Ok? Lembrando que essa é a terceira função. Nós vamos ver agora a terceira. Já ficou claro a primeira ontem. A segunda está mais do que claro. Jesus é nosso intercessor desde o santo, no Santíssimo. Ele continua sendo hoje. E agora ele é o poder para nós vencer. Ok? Então vamos ver isso aqui na Bíblia. Mateus 14, a partir do verso 22, diz o seguinte: Logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele, despedida da multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ó, prestem muita atenção nisso aqui, irmão. Tem o mar, ok? Jesus andando sobre o mar. Todo mundo fica com medo. Você está vendo aqui que até mesmo eles acreditavam nessa coisa de espírito. E aí Jesus diz: calma, sou eu, não tenha medo. E aí Pedro faz uma coisa. Pedro então diz: Senhor, se és tu, mande-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: então vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco ouvindo o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Bom, não sei se vocês pegaram a notícia aqui, mas agora eu vou explicar para vocês. Então tem um mar. Jesus anda sobre esse mar. Pedro então diz: Jesus, se és tu, me mande ir até ti. E Pedro não era bobo não, viu? Ele pediu para Jesus mandar ele, porque ele não ia sair colocando o pé na água se ele não tivesse certeza de quem estava do outro lado. Então, Jesus chama ele, e ele fala: ah, então é ele. E aí ele teve fé. E ele começou naquela escalada dele, e ele foi escalando e chegando próximo de Jesus. Então vem um vento forte. E esse vento forte tira o foco de Pedro em Cristo, tira o foco de Pedro na serpente de bronze. E quando Pedro tira o foco de Cristo, ele afunda no pecado. Ele começa a afundar. E ele não vê outra forma, a não ser pedir socorro a quem pode o salvar. Então, Pedro, vendo a falha que ele teve, ele reconhece o seu erro, pede perdão e clama. E Jesus estende a mão e o traz para cima novamente. Olha que coisa incrível. E isso está no texto. Tudo que eu estou falando para vocês está aqui no texto. Ou seja, o poder para Pedro vencer estava em Cristo. Ele não afundaria em nenhum momento naquela água se ele tivesse o foco na serpente. Ok? Agora, vamos para Marcos 4, 35 a 41. Outro texto, outra vez água. Vamos ver o que Deus quer nos ensinar. Marcos 4, de 35 a 40. Diz o seguinte:
E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo. Despedindo a multidão, levaram consigo. Assim como estava no barco. E havia também com ele outro pequeno barco. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia, e ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E aí ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento passou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vamos aqui à nossa interpretação disso na função de Jesus. Ali nós vemos relâmpagos, trovões e água. O desejado de todas as nações diz que os trovões são tentações. Os relâmpagos são tentações, desculpa. Os relâmpagos são tentações, os trovões são os rugidos de Satanás. Isso está lá no Desejado de Todas as Nações, na parte que fala justamente sobre esse texto de Marcos. E as águas são os problemas da vida. Então, peguem aqui. Nós somos aqueles discípulos no barco. Vêm os problemas da vida, os rugidos de Satanás e as tentações. E começam a encher o nosso barco. Começam a encher o barco do Roberto. E Jesus está no barco. Só que o Roberto quer fazer por conta própria aquilo que ele não pode fazer. E aí o Roberto vai com seu baldinho tentando tirar a água do barco. Não adianta nada. O barco vai afundar com o Roberto, balde e tudo. Porque o Roberto não pode fazer nada. Quem pode fazer é quem está no barco. E ele está dormindo tranquilo, porque ele sabe o que ele pode fazer. Então o que falta no Roberto é a fé para vencer. Só que essa fé está no barco, porque Jesus é o poder para que o Roberto vença os problemas da vida, os fugidos de Satanás e as tentações. E aqui nós estamos vendo claramente isso. Infelizmente, nós queremos pegar os nossos baldes e fazer o que só Deus pode fazer. E eu agora, irmãos, quero que vocês, no fundo do coração, entendam que vitória sobre o pecado é possível não por nossos méritos, mas pelos méritos de Deus. Porque a terceira função de Cristo é nos dar o poder para vencer as tentações. Isso que nós vamos iniciar. A nossa escalada está apenas começando. Esse foi o primeiro tema. Hoje nós finalizamos o primeiro tema. Começamos ontem. Amanhã nós vamos ter um outro tema. Mas eu acho que por esse primeiro tema vocês já ficam muito motivados para continuar. Porque é um tema maravilhoso. Nós vimos Jesus no Antigo Testamento mostrando que ele era a rocha, o único sacrifício. Depois nós vimos essa confirmação do novo. Nós vimos no Velho Testamento Jesus como a escada, que que nos une ao Pai, fazendo a intercessão por mim e por você diante ao Pai. E nós confirmamos isso no novo. Depois nós vimos que Jesus é o poder para vencer as tentações. Nós vimos isso no Velho Testamento e confirmamos agora no Novo. Então, irmãos, a Bíblia toda é de suma importância para nós. Não há isso de Velho Testamento, não vale nada, não foi abolido, não existe isso. Porque nós vimos que o Novo cumpre o que o Velho falou, ok? Então é maravilhoso. Nós vamos entender muito mais sobre isso nesses dias. Eu espero do fundo do coração que Jesus seja o nosso único sacrifício, o nosso intercessor e crucial de tudo, ele seja o poder para que eu e você possamos vencer tudo o que precisamos vencer. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de nós queremos Jesus como nosso representante?
quero que vocês falem para si mesmos. E eu quero que vocês falem uma coisinha agora, no fundo do coração de vocês. E eu quero o poder para vencer os meus pecados. É isso que nós precisamos sair daqui. Há poder em Cristo. E dizer fora disso, irmão, é dizer que Deus não é o Deus do impossível. Porque o Deus do impossível diz que com fé, pela fé, todas as coisas são possíveis. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Nós vamos fazer uma oração agora, em prol disso. E eu quero que vocês possam ajoelhar agora, porque é uma oração que tem que dar o poder para nós conseguirmos vencer. Eu quero que nesses 23 dias tenham tantas experiências fantásticas na vida de vocês, com vitórias sobre os pecados, como pessoas que talvez estejam fora, que vão estar aqui por causa das orações que vamos fazer aqui, porque o poder de Cristo nos dá essa certeza. É o poder de Cristo que nos dá essa certeza. Então vamos nos ajoelhar nesse momento para fazer essa oração, para que Deus possa nos dar esse poder, para que possamos cumprir esses dias e que possamos ser melhores e ficarmos muito melhor do que entramos no final desses 23 dias. Oremos. Querido e amado Deus, é uma mensagem que me alegra muito compartilhar. O santuário é maravilhoso. Acabamos de ver as 3 funções que Cristo desempenha: de único sacrifício, de intercessor e de nos dar o poder para vencer. Ele é o poder para vencer. Precisamos acreditar nisso. Porque senão vamos passar nesse mundo aqui sem ter a experiência total com ele. Precisamos, Pai, estar cada dia mais abnegando do nosso erro. Os gostos do Roberto são trapo de imundícia. E nós necessitamos dos gostos de Cristo. Mas sabemos que nesse corpo aqui é impossível o Roberto conseguir alguma coisa. Mas temos a convicção, e vimos isso hoje, que se mantermos o olhar em Cristo, tudo é possível. Mateus 19:26 diz que todas as coisas são possíveis para aquele que está com Deus. Que nós possamos estar contigo, Pai, para acreditar nisso. Também sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é o óbvio, que sem fé não podemos fazer absolutamente nada. Nós vamos ficar com os nossos baldes tentando tirar as tentações, os pecados de nós, e vamos ficar mergulhados na profundeza do mar. Mas quando olharmos para Ti e reconhecermos o quão frágil somos, é aí que somos fortes. Porque não vai ser mais o Roberto que vai viver, mas vai ser Cristo que vai viver em cada um de nós. E é isso que nós estamos aqui querendo, ajoelhados perante o seu trono, para pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas, pois temos muitas falhas de caráter para eliminar. Muitas. Eu estou falando de mim, mas eu creio que cada um aqui tem as suas particularidades que precisam ser melhoradas. E é exatamente isso que queremos, Pai, nessa programação que o Senhor preparou. Que o Senhor possa fazer tanto querer quanto efetuar em cada um das nossas vidas, Pai. Que nós possamos olhar para Ti, para que possamos andar sobre o mar, para que possamos vencer tudo que for possível. Tudo que seja preciso vencer, pelos méritos de Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima preparação. Nós vamos esperar a Tânia por aqui e ela vai continuar com as considerações, tá bom? Vamos fazer, eu acho que mais 2 orações, uma cantada e depois as considerações.
Eu acho que a dona Helena, Helena não, Heloísa. Elô, acho que é Elô. Alguém mais fazer, se habilita Aure- para fazer oração? Enquanto a Eloa... Pode ir, dona Irmão Heloísa. Paulo, irmã Cida, faça oração para nós, por favor. Oremos então, agradecendo ao nosso Pai Celeste o seu amor, que dispôs para nós a vitória sobre as forças destrutivas do mal. Olhando para Jesus como a fonte da nossa vida, a fonte da vitória, a fonte do perdão, a fonte da regeneração. Por isso nós somos muito gratos. Por isso nossos corações têm esperança e podemos confiar. E podemos aprender a confiar em todas as situações. Assim, Senhor Jesus, nós reconhecemos o teu poder salvífico e reconhecemos que no teu Santo Espírito nós temos a iluminação progressiva, cada dia, em cada situação. Assim, nós nos agradecemos, louvamos e expressamos o nosso amor. Amém. Senhor nosso Deus, Espírito, nesse momento, Pai querido, eu tomo as palavras do nosso irmão, agradecendo, sim, a graça e a benevolência para conosco, Pai. Que nessa manhã, assim como o Senhor nos apresentou a maneira a qual o Senhor Jesus, de os nossos pecados ser perdoados e de nós sermos salvos pelas turbulências, Senhor, que passa na nossa vida, que é olhar para essa serpente de bronze. Eu quero agradecer o Senhor por tudo. Agradecer o Senhor por ter morrido na cruz por nós, pelo perdão dos nossos pecados. Quero, nesse momento, Pai querido, entregar cada pessoa dessa sala e aqueles, Senhor Jesus, que ainda não entraram, que o Senhor possa despertar para ouvir essa maravilha, essas maravilhas que o Senhor tem nos ensinado a cada manhã. Mas que o Senhor nos ajude, Pai, quando nós estivermos afundando nos nossos delitos, pecados, que o Senhor possa, Pai, erguer a nossa fronte e que nós possamos olhar para o alto, que é a nossa salvação. Esteja conosco, nos abençoe, abençoe o nosso irmão que está passando para nós essa mensagem, que o Espírito Santo, Pai, continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos assim entender tudo e gravar no nosso coração e principalmente colocar em prática na nossa vida. Fique conosco, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Faz-me, Senhor, como estou, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios, que levem tuas palavras e consolo aos que sofrem,
que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Amém. 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 Que Deus seja louvado. O meu desejo tem que ser igual a Jesus. Que esse também seja o seu desejo, ter a mente de Cristo e ter o caráter de Cristo, né? Que Deus Amém. seja louvado. Gente, lá no livro de 1 Coríntios, fala o seguinte, 1 Coríntios 1:8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro Atos dos Apóstolos, página 213, lá fala assim, em cada verdadeiro discípulo, esse amor arde como fogo sagrado no altar do coração. Foi na terra que o amor de Deus foi revelado por meio de Cristo. E é na terra que seus filhos devem refletir esse amor, mediante uma vida irrepreensível. Assim, os pecadores serão levados à cruz para contemplar o Cordeiro de Deus. Foi tudo o que nós ouvimos essa manhã. Nós teremos que nos apresentar irrepreensível. Mas assim como os pecadores serão levados à cruz para contemplar o Cordeiro de Deus. Como vamos conseguir a vitória? Quando contemplarmos o Cordeiro de Deus. Que esta manhã você possa sair daqui com essa certeza que Jesus é o seu melhor amigo. E é através dele que você vai conseguir deixar de ser fofoqueira, deixar de ser mentirosa, deixar de ser arrogante, de ser murmuradora. Sozinho a gente não vai conseguir nada. Mas quando você escrever no seu papel, aí essa semana, qual é o seu defeito de caráter que você precisa de vencer? É a língua grande? É a fofoca? É a reclamação que você tem demais? Então, você vai falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que vai te ajudar a ter uma vida irrepreensível. Porque você vai ser transformada esta semana, esse mês. Jesus quer fazer uma obra na sua vida. E agora nós teremos os momentos das nossas considerações. A Cida já está com a mão levantada. Cida, você quer fazer a sua consideração? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Eu, primeiramente, sempre estou agradecendo. E uma coisa eu quero, né, contar para os irmãos que ontem foi uma maravilha aqui em casa, que como eu conversei ontem com os irmãos que eu estava com aquele problema, eu falei, eu estava, porque Cristo já me libertou. E ontem eu em casa, estão me ouvindo? Vamos. Então, irmão Roberto, é o seguinte, ontem eu cheguei do trabalho cantando, sabe? Alegre, sentei, aí eu estou conversando, né, com minha menina, aí meu esposo chegou perto de mim e falou assim, nossa, como que você está diferente, eu gosto de você desse jeito, você hoje chegou sem murmurar.
Então, aquilo ali, meu coração alegrou, sabe? Eu falei assim, ai, que ótimo, Deus, que bom. Quer dizer, foi bom para mim, né? Então, de perceber o quanto eu estava prejudicando a minha família com essa murmuração. E a minha menina Gabi falou, não, mãe, mas que bom, a senhora podia chegar todos os dias assim. Então, por favor, ore por mim, ore. E, irmã Roberta, outra coisa também que eu percebi quando você estava falando sobre a serpente, o olhar para a serpente, no momento assim, a minha mente foi lá no Éder, quando Eva, porque ali eles estavam reclamando justamente, eles voltaram a reclamar justamente por causa do pão, né? E eu fiz assim, tipo, como se fala a palavra ilusão, alusão, né? Eu fui lá no Éder, quando Eva parou diante daquela árvore e olhou para aquela serpente, pecou, né? E depois ela morreu, não morreu no momento, mas a partir do momento, né, que o pecado entrou, nós começamos a morrer, desde quando começamos a nascer. E aí eu comecei minha mente foi, sabe, acompanhando a sua fala, e foi lá no momento que ela comeu a fruta, né, morreu, né, e Cristo morreu, né, morreu ali por causa daquela maldição que aconteceu ali no Éden, que foi o pecado, né, dela ter desobedecido, e no momento agora, para a salvação, que Cristo foi, fez aquela roupagem, tudo para eles, e para a salvação de Eva, e nós todos precisamos de olhar para essa serpente que é Cristo, que é a serpente de bronze. Aí, tá certo essa lembrança que eu tive? Eu falei que Anda, uma coisa que ligou a outra, né? dona Cida, a Bíblia tem essas similaridades muito legais. Eu não tinha visto essa senhora falando. Vou dar uma pesquisada, porque possivelmente pode ter alguma relação no sentido de Deus estar mostrando, ó, agora lá atrás vocês fizeram errado, agora eu quero que vocês façam aquilo que fizeram, mas para a serpente certo. Pode haver alguma similaridade aí, eu não vou falar aqui nada por não ter me atentado a isso, mas vou dar uma pesquisada para ver. Mas eu acho bem interessante nisso, porque a história de Nicodemo, inclusive, é um dos pontos incríveis que eu tenho de amar o espírito de profecia da irmã White. Porque você lendo o João 3, você não chega à conclusão que Nicodemos foi salvo. Porque aquele João 3 não dá nenhuma dica assim, que ele aceitou, ou que ele. Não. Inclusive, dá mais dica de que ele não foi. Porque, de fato, ele ali no João 3 fica como se ele meio que não tivesse entendido nada e continuado normal. Só que quando você vai para o Espírito de Profecia, e aí tem um capítulo que é sobre Nicodemos. E nesse capítulo diz que Nicodemos, quando viu Jesus pendurado no madeiro, ele entendeu tudo o que Jesus falou para ele naquela noite. Ou seja, quando Jesus falou da serpente, Nicodemos, então, viu Jesus pendurado e fala, ei, a serpente é ele. E Nicodemos doa a sua vida a partir daquele dia. E ali no Espírito de Profecia diz que Nicodemos, inclusive, deu tudo o que ele tinha, e ele foi um dos pioneiros, que construiu a primeira igreja. Foi com recursos de Nicodemos. Então, a primeira igreja foi com recursos de Nicodemos. Então, eu acho muito bacana ver como o Espírito de Profecia nos traz uma mudança de vida que aconteceu por olhar a cruz. É que eu não trouxe o Espírito de Profecia aqui, até porque eu ainda não falei muito sobre ele. Eu vou ter um tema daqui 2 dias, a gente vai ter uma parte que eu vou mostrar a importância que ele tem para que a gente discorra no santuário, porque Espírito de Profecia da irmã White e o santuário tem uma conexão muito grande. Então, mas esse é um dos capítulos que fala claramente sobre a vitória que Nicodemos obteve por ter o poder de ter olhado para a cruz. Então, eu acho muito, muito, muito legal isso, tá bom? Então, só para deixar, não sei, o que a senhora viu pode ter uma baita de uma relação, mas não vamos pentear nada aqui, porque tem um texto que eu falei para vocês e logo, logo a gente vai ver ele,
que a gente precisa ter argumentos retos, verdadeiros e sólidos. Então, não vou furar nada aqui, mas tem uma boa possibilidade de ter alguma relação, sim. Amém. Obrigada, então. Com Deus. Louvado seja Deus, porque quando nós sentamos, viu, Cida, no banquinho da escola de Cristo, Cristo vai nos mostrando o caminho. Ele fala conosco: eis o caminho, andai por ele. Então, olha, gente, como Desculpa, que Jesus já trabalhou no coração da Cida. Olha, Cida, você não vai mais chegar em casa murmurando, né? É isso que a gente vai deixar os nossos defeitos de caráter. Nós vamos vencer esses defeitos de caráter. E esse mês é um mês onde nós vamos compreender a nossa personalidade, o que nós fazemos que não agrada ao Senhor, porque muitas das vezes, gente, a gente é aquilo e a gente não percebe. É por isso que Atos dos Apóstolos, no capítulo 51, lá fala que muitas das vezes alguns crisóis Deus permite para que você veja defeitos de caráter que você nunca imaginou que você teria. E quando você descobre esses defeitos, você se torna uma nova criatura. Louvado seja Deus. É com esses testemunhos é que nós vamos ter a certeza de que Deus, né, de que Jesus, ele nos dará a mão nesta sala para nos conduzir ao caminho à eternidade. Eu tenho certeza que você vai viver grandes experiências aqui neste mês ao conhecer o que você vai precisar de vencer. Que Deus te abençoe. Roberto, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Só antes de passar aqui para a Cristina e Márcio, nós vamos ter no dia 23, que vai ser nosso último dia, um dia só de testemunho. Porque eu tenho certeza que vai ter. Não tem como. Não tem como não ter quando Deus está agindo. Então, se vocês quiserem ir guardando para o dia 23, eu quero que seja um dia de testemunhos aqui, tá? Então, eu vou falar muito pouco e nós vamos deixar o povo falar. Então, se preparem para o dia 23, tá bom? Um outro ponto que eu vou dar um exemplo só, porque eu tenho vários aqui na minha vida, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Porque eu só tenho 4 anos de estudo. Eu tenho 21 anos de igreja, mas 17 eu fiquei perdido dentro dela. Então eu só tenho 4 anos que eu tive que engolir as coisas porque eu não sabia nada. Em 17 anos. Então eu tentei fazer em 4 o que eu não fiz em 17. E quando eu fui iniciar, que é a série Conflito, que eu vou iniciar novamente em janeiro agora, a primeira coisa, eu era uma pessoa, irmãos, que falava de 10 palavras, 9 palavras. Era dentro da igreja. Dentro da igreja. Depois eu vou contar mais durante a nossa experiência. Na semana de oração eu vou contar minha experiência mais detalhada para vocês. Mas eu falei, Senhor, não tem como um cristão que fala mais palavras. Fala, não tem, não há essa possibilidade. E aí eu fui a Deus. E me supliquei lá para que eu eliminasse isso da minha vida. E aí a gente começou. 1º de janeiro, 2, 3, e aí eu fui me policiando. Eu sei que lá pelo 14º dia, graças ao bom Deus, eu não falava mais palavras. E aí, até hoje, eu não falo. Mas por quê? Não é o Roberto. A gente tem que entender que é Cristo que está fazendo essa obra. Entendeu? A gente fica com aquele negócio de, não, é o Roberto que está fazendo, ou é eu que estou conseguindo. Não é conseguindo nada. Mas é só uma referência aqui de que há poder em Cristo. Há poder. Não importa o que vocês tenham que vencer. Confie no Deus do impossível, que é possível, sim. Então, fico muito feliz com a irmã Cida aí conseguir combater um defeito de caráter e Deus vai completar essa obra se a senhora estiver disposta, de fato, continuar com essa mudança. Pode ter certeza disso, porque hoje eu não falo palavrão e não é nem por instinto não falar mais. Antes era por instinto falar muito. Mas graças ao bom Deus, hoje é por instinto não falar mais. Agora pode Amém. continuar. Amém. Que Deus seja louvado, né? Nós Amém. vemos, então, como que o poder de Cristo
quando nós sentamos no banquinho da Escola de Cristo, o que ele pode fazer na nossa vida. Cristine, seja bem-vinda, querida. Abra seu microfone. Bom dia a todos. Então, né, esse banquinho de Cristo aqui, né, Lu, a gente tem aprendido muitas coisas, a gente já estudou aqui sobre o santuário, e é muito gratificante, assim, eu fico assim, encantada em caminhar pelo santuário, né, e ver a representação de Jesus em todos os cantos do santuário, e a gente vê, assim, claramente, né, como o Roberto explanou aqui sobre nosso único sacrifício ali no altar de sacrifício, né? Nosso único intercessor ali no altar de incenso, e o poder para vencermos ali no Santo dos Santos, né? E ali no Santo dos Santos só tem um único móvel, que é a arca, mas dentro da arca tem 3 itens, né? Que não foi à toa que Deus colocou ali, né? Temos ali as tábuas dos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, né? Que tem a função de nos guiar, né, moralmente. Temos ali a vara de Arão, que é também o poder do Espírito Santo, né, nos guiando também, nos instruindo, e o maná, que representa nada menos do que a reforma de saúde, né? Eu acredito que por esses 3 itens a gente consegue esse poder, né, para nos santificar, né? E um dia sermos glorificados. E é muito, 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 muito gratificante a gente saber que a gente tem essa luz e que a gente possa ter o poder também de ter a ousadia, né, de estar levando essa mensagem para outras pessoas, que tanta gente nesse mundo não conhece, né, essa doutrina, né, do santuário, e a gente, às vezes, aprende demais e não tem poder para falar, né, às pessoas. Meu pedido é que Deus me encha desse poder para poder estar levando essa mensagem, né, para que as pessoas conheçam Jesus no santuário, né, que as pessoas compreendam que desde sempre, desde o início, o plano da salvação é claro, né, as pessoas às vezes olham para o Novo Testamento, né, e sendo que na Bíblia toda fala do plano da salvação. Essa é a minha consideração, que Deus possa nos dar esse poder através desses 3 itens que está ali, né, dentro da arca, para que nós possamos, né, levar essa mensagem ao mundo. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Cristine, pela sua contribuição. Hoje, Cristo está fazendo um convite para você. Amém. Ele fala, desperta, tu que dormes, e ele levanta-te entre os mortos, e Cristo te dará a luz. Por que ele faz o convite? É porque nós estamos mortos, né? Mas quando Cristo, ele nos desperta, e ele ergue essa mão, aquela mão que ergueu a Pedro, ele fala que ele vai te dar a luz. Então, que você seja bem-vindo a essa luz, porque Cristo quer iluminar a sua vida, quer encher a sua vida de alegria, de felicidade, Ele quer encher a sua vida de paz, que somente Cristo pode nos dar. Vamos ver. Irmão Márcio, abra seu microfone, chegou o momento de você participar. Gostaria de cumprimentar, bom dia a todos, né, primeiramente. Gostaria de cumprimentar também o irmão Roberto Castilho aí por estar dividindo com a gente, né, esse maná espiritual, que é de grande importância para a nossa vida espiritual, né. E gostaria também de dizer aos irmãos, para aprimorar o nosso conhecimento, tem um vídeo do Dr. Roberto, eu esqueci o nome agora, o doutor, é até da igreja adventista também, eu esqueci o nome, e tem um vídeo dele que ele fala sobre achando Jesus no Gênesis. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre, do Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva. É uma pincelada que vale a pena conferir, né? Esse vídeo é um vídeo muito interessante e faz muita alusão aí ao que o Roberto Castilho falou com nós, né? Então eu deixo aí essa dica aí para os irmãos, né? Para poder estar assistindo, para aprimorar mais ainda o nosso conhecimento. Do Dr. Rodrigo Silva,
e o vídeo está no YouTube, chama Encontrando Jesus no Gênesis. Vale a pena assistir. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e que Deus abençoe o dia de todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Márcio. Que boa a sua dica, né? Então, quem tiver tempo aí no dia de hoje, né, ou no final de semana, fica a dica aí do Rodrigo Silva, Encontrando Jesus nos Gênesis. Muito obrigado pela sua dica. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Muito bem, eu quero agradecer muito esse trabalho meticuloso que o irmão Roberto está fazendo, assim, vem em cheio para fortificar a nossa posição na vida, né? Eu gostaria, como terapeuta, de trazer um pouco de luz sobre a questão da murmuração. Em geral, quando a gente vê um erro, a gente acredita que seja aquele o erro. Acontece que nós sabemos muito bem que por trás da murmuração existem outros erros que nos conduzem a uma murmuração. No caso da população que migrava do Egito para Canaã, ficava muito claro que a murmuração era em torno da alimentação e da falta de água, assim percebida. Mas, no caso de uma murmuração nossa, em família ou com os amigos, de um modo geral, existe uma crença específica que antecede a murmuração. E a murmuração é uma consequência. Portanto, eu recomendo a todos que, por um acaso, tenham esse hábito de murmurar, de fazer uma retrospectiva nas suas vidas de como começou alguma tendência de, por exemplo, perder confiança em si mesma, perder confiança naqueles com quem convive, serem críticos das pessoas, porque, de um modo geral, quem critica projeta de si em cima do outro. Mas isso é um assunto um pouco complexo para nós discutirmos agora. Mas chama atenção. A murmuração é o topo de algumas coisas que aconteceram antes. E também eu desejo, bom, só por um motivo de curiosidade, a serpente não era como nós vemos as serpentes atualmente. Isso é sabido. A serpente é um réptil que tinha asas e tinha pernas. E nós sabemos que ela recebeu este animal, que é chamado de mais sábio, mais astuto dentro do Gênesis, ela recebeu a perda das pernas. E algumas serpentes, ainda agora, têm um vestígiozinho de pernas por trás, na parte final do corpo delas. Uma outra coisa que também eu posso sinalizar, que, só por curiosidade, para que todo mundo se lembre que o símbolo da medicina tem duas serpentes em torno da haste. Não é por um acaso, mas isso tem uma outra história. Mas só para trazer uma lembrança para todos. Mas, assim, vamos procurando ficar bem conscientes. Se nós temos um erro, é porque tem outros por trás. O segredo é descobrir o que me move para o erro. Por exemplo, da murmuração, ou da raiva, ou da crítica. Sempre tem alguma coisa nossa ainda por trás. Fico aqui e espero que nós venhamos trabalhar isso no futuro. Muito obrigado. Obrigado, seu Paulo. Obrigado, Paulo, pela sua participação.
Todos os comentários aqui são relevantes, né? Porque eles nos ajudam a avançar na nossa caminhada rumo à Canaã celestial. E é isso que Cristo nos diz aqui a cada manhã. Você entendeu quem você é? Avance. Avance. Se você já está na escada, não pare no meio da escada. Avance. Se você descobriu que você é murmuradora, faça como a Cida. Avance. Se você descobriu que você é crítica, avance. Se você descobriu que você é murmuradora, avance. Se você descobriu que você é arrogante, avance. É isso que nós precisamos de fazer nesta manhã. É entendermos que estamos voltando para casa. E na casa do Pai não pode ter gente com defeitos de caráter. Nós vamos ter que sermos irrepreensíveis, tal qual Jesus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu estou vendo aqui a irmã Glorinha com a mão levantada. Irmã, seja bem-vinda. Amém. Bom dia a todos. Gente, eu queria só um comentário aqui sobre quando a gente está discorrendo pelo Antigo Testamento, né, descobrindo Cristo aí, a escada é Cristo, é muito interessante. Uma escada, ela não é feita de um degrau só, né? Senão não seria uma escada. A escada ela é vários degraus, vários, né? Tem escada de todo tamanho, escada menor, escada grande, escada de muitos e muitos degraus. E eu tiro para mim aqui agora, nesse momento, que cada degrau, para mim, estou falando para mim, que eu escrevi, eu notei no hora que o Paulo Castilho falou isso, o Roberto Castilho falou sobre os defeitos de caráter, eu notei da mesma hora, eu fui notando os meus caráteres, eu fiz uma lista, irmãos, de umas 2 linhas ou mais de caráter que precisa ser eliminado, né? Então, o que acontece? Eu suponho como se cada degrau da escada seja um caráter, um mau caráter que nós temos que deixar. Você venceu o primeiro, em Cristo vencendo o segundo, em Cristo o terceiro, até chegar ao topo, onde Cristo nos terá transformado, nos terá curado e libertado de todo o nosso mau caráter, dos maus hábitos, para vencer as tentações que ele bem colocou aí, né? Eu tirei para mim, assim, que cada degrau da escada, né, que nós subimos, então, é um defeito de caráter que eu tenho que deixar para trás. Eu acho que isso nos ajuda, para mim não ajuda, né? Que Deus nos abençoe. E obrigada pela mensagem de hoje ao nosso irmão aí. Deus abençoe a todos. Obrigada, irmã Glorinha, pela sua participação. Como é importante que todos falem, né? Então, é isso mesmo, irmã. Cada degrau é algo que nós precisamos vencer, né? E nós só vamos concluir a chegada no final, no topo, quando nós, então, entendermos que temos que fazermos totalmente a vontade de Cristo. É quando nós vamos ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo. Que Deus abençoe vocês nessa manhã, que vocês possam ter entendido essa mensagem, né? Que mensagem que Cristo está construindo no nosso coração. Ele está nos chamando para despertar, para que nós possamos avançar e para que nós possamos nos tornar irrepreensíveis. Andréia, seja muito bem-vinda. Abra seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. Eu queria agradecer muito por essa palavra de hoje, porque algo que, assim, eu sempre tive muita vontade de entender, né, essa questão aí da serpente, né? Eu ficava achando estranho, meu Deus, mas por que uma serpente? Por que quando o povo olhava para a serpente, eles se curavam? E a gente sabe que até existem povos, existem pessoas que interpretam totalmente errado isso aí, leva para o lado da idolatria, né? Mas eu pedia muito a Deus, né, que Deus me mostrasse. E hoje Ele me mostrou, eu agradeço muito, porque nós sabemos que é o entendimento, né, que vai fortalecer cada vez mais a nossa fé, né, vai nos ressuscitar, como Ele pregou naquela pregação lá
na mensagem Levanta-te, né? É a palavra que vai ressuscitar a gente, né? Nos ressuscitar espiritualmente, né? E eu queria rapidinho só comentar algo aqui, que a Cristine comentou aí sobre o maná, né, a reforma de saúde, e a gente tinha comentado esses dias sobre um detox, e essa semana eu fiquei imensamente feliz, porque eu tive um resultado, né, desse detox, que eu tinha feito um exame, e eu tinha dado um nódulo no seio esquerdo. Era um nódulo que, aparentemente, eles falaram que era benigno, mas eu tenho pessoas que têm câncer na família, eu fiquei com muito medo, e eu deixei o exame ali no posto de saúde, né? E fiquei aguardando eles marcar, e eles demoraram demais para marcar. Quando eles foram marcar, aí tinha passado o tempo do exame, aí eu tive que repetir o exame. E aí, depois do detox, eu fui repetir o exame essa semana, e o médico estranhou, ele falou, ué, não tem nada de nódulo aqui. Eu ia ter que operar esse nódulo, mesmo sendo benigno, porque ele estava de 1 centímetro, e o nódulo dissolveu, e eu fiquei muito feliz, né? Então, eu sinto que essa alimentação realmente vegetariana restrita, ela é imensamente benéfica para nós. Era só isso, minhas considerações. Amém, irmã. Deus seja louvado. Amém, que Deus seja louvado, né? As bênçãos, as chuvas de bênçãos já estão caindo, né, Roberto? Nós já estamos vendo o Senhor operando no meio do seu povo. Quando o seu povo começa a obedecer, Deus tem grandes bênçãos, né? Deus só pode operar bênçãos mediante um povo obediente, um povo que ouve a sua voz, um povo que não só passe pelo reavivamento, mas também passe por uma reforma, porque as duas coisas estão de mãos dadas. Não existe reavivamento sem reforma e nem reforma sem reavivamento. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, gente, eu não estou vendo mais ninguém aqui, né, de mão levantada. Então, nós vamos... Maria Rosa, você abriu o microfone e gostaria de falar alguma coisa, querida? Que Deus vos abençoe a todos e que nos dê sempre o amor de Deus, que ande sempre conosco. Amém, Maria Rosa, muito obrigada, né? Por essa mensagem, né? O Roberto Castilho pediu, né, essa manhã, né, que vocês orem por cada pessoa que está aqui nessa sala. E eu hoje, quando eu acordei, né, às 3h poucas da manhã, eu orei por todos vocês. Eu orei para que o Espírito Santo acordasse você e te trouxesse aqui. Porque eu tenho certeza que nós nos conheceremos na eternidade. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, mas eu tenho certeza que Deus está juntando um povo fiel, eu já assisti, né? às outras orações anteriores que houve, que a minha amiga Mena me pôs, e ela agora é que me pôs outra vez, a Mena aí de caminho. Amém. E, irmãos, vamos trazer outras pessoas, né, Maria Rosa? Convide outras pessoas também para vocês terem os amigos, para que eles possam também ter acesso a essa mensagem tão especial. E é com esse coração grato que eu peço a vocês, né, que orem por essa programação que está acontecendo nesses 23 dias. Logo após, nós vamos ter o Marcelo de volta, falando mais uma semana, para complementar toda essa boa obra que Cristo, né, já levantou. No mês de janeiro, nós vamos ter um estudo sobre o livro de Daniel. Então, Deus está conduzindo todas as coisas nessa sala, porque Deus tem pressa que vocês estejam preparados para a volta dele. Eu não tenho sombra de dúvida que Deus está com pressa, e Deus quer um povo preparado, decidido a fazer a sua vontade. E é por isso que Deus está acordando você essa manhã e está te trazendo para essa sala. Bom, queridos, Mena, eu estou vendo aqui sua mãozinha levantada.
Pode falar, querida. Mena, não estamos te ouvindo. Ela se calhar está no trabalho. Ah, sim. Bom, gente, então não havendo, né, mais ninguém para estar participando, Oi, Lô, nós vamos... Oi. só antes de você encerrar aí, ó, eu coloquei na tela para vocês aí o tema que a gente vai dar uma olhada, tá? Então, amanhã a gente vai identificar se a Arca da Aliança é trono de Deus ou não, tá bom? E aí depois a gente vai decorrer com um panorama geral, falar sobre o sacerdote, ritos, aí vamos fazer 2 das festas, e aí vai ter o santuário de carne na outra sexta, que aí nós vamos ver a reforma de saúde no santuário, tá bom? E aí depois, aí, no sábado que vem, a gente vai ter a nossa semana de oração, que vai ter sábado a sábado, ok? Então já vão se preparando para essa semana de oração, que tá incrível. Vocês vão aprender muitas coisas que eu fiquei muito feliz em entender, porque é muito fácil a gente dizer, vamos guardar a lei, mas não entender como fazer isso. Então, nós vamos entender como fazer isso nessa semana de Deus oração. te abençoe. Então, fiquem em oração aí. E os jejuns, ó, eu coloquei agora, amanhã, prol de amigos e familiares. O próximo vai ser sobre a descida do Espírito Santo. E o último vai ser sobre a mudança das nossas vidas, tá bom? Então, esses são os 3 propósitos que a gente vai jejuar esse mês. Deus abençoe vocês. E pode encerrar aí, dona Liberou. Obrigado, pessoal, pela participação de todos, né? Hoje é o dia da preparação, então nós vamos sair daqui com o coração ardendo de alegria, porque Jesus está voltando. O céu te espera. Jesus não desiste de você. Que você possa estar cada dia firme no seu propósito de avançar. Desperta tu que dormes. Avance. É com esse desejo e com esse coração cheio de gratidão é que nós vamos, então, agora fazermos uma oração para terminarmos esse culto de adoração. Eu gostaria de pedir a Cristine para poder fazer a oração final. Deixa eu ver se ela ainda está aqui na sala. Estou, Elô. Estou aqui. Ah, Cristine, então, faça a oração final para a gente. Sim, oremos. Maravilhoso Deus e Pai, somos muito gratos ao Senhor, meu Deus, porque aqui o Senhor nos trouxe mais uma vez, nesta madrugada, para ouvirmos, meu Deus, mais sobre o santuário. Essa doutrina maravilhosa que o Senhor separou e revelou a uma igreja específica aqui nessa terra, meu Deus, que possa, meu Pai, revelar ao mundo e que nós possamos, meu Deus, fazer parte dessa igreja, que o Senhor nos dá o poder, meu Pai, para estudarmos profundamente e, principalmente, nos dê ousadia, a intrepidez de Paulo para levarmos essa mensagem ao mundo que está aí sedento, meu Deus. Quantas e quantas pessoas não conhecem o plano da salvação, que está tão claro na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E que o Senhor, meu Deus, possa nos usar como instrumentos nas tuas mãos, de levar essa esperança, meu Pai, a este mundo que está envolto em trevas, está cheio de doenças, de coisas ruins que o inimigo tem trazido para o meio do teu povo, meu Pai. Principalmente o teu povo, aquele escolhido do Senhor, que como Israel tem se rebelado, tem se distanciado dos propósitos, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, nos fazer, meu Deus, chorar e gemer por esse povo, meu Pai. Que o Senhor nos dê o amor do Senhor, meu Deus, para que nós possamos amar os nossos irmãos, amar e não só os nossos irmãos da fé, mas todas as pessoas que estão aí neste mundo, meu Deus, carecendo dessa mensagem de esperança. Meu Deus, nos dê um bom dia de preparação na tua presença, nos dê um santo sábado, meu Deus, que nós possamos estar preparados para receber o Senhor no final deste dia, com alegria, e que amanhã, meu Deus, nós possamos voltar aqui para receber mais
maná do céu, meu Pai. Sentarmos aqui na escolinha de Cristo e aprendemos um pouco mais do teu amor e do teu poder, meu Pai. Nos dê o teu poder. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Derrama a chuva serôdia sobre nós, meu Pai, para que nós possamos proclamar essa mensagem, a terceira mensagem angélica, meu Deus. Logo em breve estaremos aptos a dar essa mensagem, levantar este clamor a este mundo, meu Pai. Que o Senhor seja o nosso guia, o nosso protetor, o nosso Deus forte. Continua conosco durante este dia, é o que eu te peço e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Pessoal, então nos despedimos até amanhã. Estaremos aqui, então, entraremos um pouco mais cedo, né? Nesse mês, estamos entrando às 5:45. Que você seja bem-vindo. Ore para que o Espírito Santo te acorde e para que você não perca nada do que o Espírito Santo quer te ensinar durante todo esse mês com o estudo do santuário. Que Deus te abençoe, que Ele te dê um feliz dia da preparação. E até amanhã, pessoal. Amém. Até amanhã. Tchau, tchau.